Apocalipse, capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o selo seguinte, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. E o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que pousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se desenrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 7. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, os 4 ventos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E ouvi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 selados, da tribo de Rubem 12.000 selados, da tribo de Gade
12.000 selados, da tribo de Azer, 12.000 selados, da tribo de Naphtali, 12.000 selados, da tribo de Manassés, 12.000 selados, da tribo de Simeão, 12.000 selados, da tribo de Levi, 12.000 selados, da tribo de Issacar, 12.000 selados, da tribo de Zebulon, 12.000 selados, da tribo de José, 12.000 selados, da tribo de Benjamim, 12.000 selados. Depois dessas coisas, olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, e ação de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos que me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Apocalipse capítulo 8. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou-se sobre a terra. E havendo depois vozes, e houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terra a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terra e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E eu olhei e ouvi uma
um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Apocalipse capítulo 9. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da chuva vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere um homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas eram como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões. Eu vi o número deles, e assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Apocalipse capítulo 10. E ouvi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo,
e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos, e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo, e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo: dá-me o livrinho. E ele disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como o mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Amém. Inscreva-se no canal e dê like para cooperar com este trabalho. Obrigado.